o cheiro pode marcar a nossa vida para sempre. Seria a tal da memória afetiva, olfativa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender um pouquinho desse universo dos cheiros, né, Marcelo? Então, no ar, mais um episódio de WOWcast com Estúdio CB. E hoje a gente vai conversar com um cara que é especialista em cheiro, um dos caras mais cheirosos do Brasil e especialista em transformar muita coisa em cheiro. Alexandre Becker. Obrigado, Alexandre, por estar aqui, é um prazer, por falar desse assunto que eu acho que muita gente tem curiosidade, né? De entender como é construído um cheiro, enfim, é realmente algo muito curioso. E de forma muito prática, antes da gente começar a andar pelo seu universo, que é um universo que a gente ama muito, né? Por isso que a gente queria muito trazer você. Explica de forma didática para as pessoas que estão assistindo o que é ser um perfumista hoje. É até um pouco difícil explicar de uma forma didática o que é ser um perfumista, porque eu mesmo não tenho uma formação protocolar de estudo, acadêmica, né? Até tem pouca oferta de curso desse tipo, principalmente no Brasil. Para mim, no meu caso, foi uma coisa meio por feeling, assim, era um hobby, a minha área é completamente diferente, eu era da área da criminologia, dava aula disso. Meu Deus! Me formei em Direito e enveredei por esse lado mais psiquiátrico da coisa. E sempre tive a perfumaria e a parte dos cosméticos em geral como um hobby, assim. Sempre gostei muito e me interessei desde, assim, pré-adolescência. E pesquisava e quando viajava, eu morava no interior, bem interior de Brasil profundo, de fato. Então era quando viajava e encontrava alguma coisa, procurava experimentar. E assim, eu acho que foi essa a minha formação, assim, de fato, na memória olfativa e afetiva, como tu começou falando. Depois que eu deixei a criminologia, porque queria trabalhar com beleza não exatamente de cosmética, beleza de criatividade. Exercitar esse meu lado que tinha, eu consegui empregar muito pouco na área da criminologia, né? E me sentia meio que secando gelo, assim. Sim. E Mas você já gostava de perfume antes, na sua infância? Já tinha um apego com o cheiro? Tinha. Eu lembro, assim, esses dias eu falei que eu lembrei de um cheiro, me veio um flash na cabeça. Talvez vocês lembrem. Não sei a idade de cada um exatamente. Não, a gente está no mesmo time. A gente vai entregar a idade aqui agora. Mas tinha uma marca, não sei se pode falar marca aqui. Pode. Enfim, o Boticário, no começo do Boticário era uma coisa muito... roots mesmo, assim, a marca, né? Não tem nada, não lembra nada o que o Boticário é hoje. Total. Fazia referência, de fato, a esse mundo do Boticário mesmo, a figura, né? Do alquimista, tinha uma coisa meio elfos, E tinha um shampoo com aquela tampa clássica do Boticário, aquela bolota do Aquafresca, de vários outros perfumes. E tinha um shampoo com aquilo, e eu tenho a memória olfativa daquele shampoo muito clara na minha cabeça. Isso eu devia ter talvez 5, 6 anos. Então eu tenho algumas histórias assim, de que eu consigo identificar o momento, o banho, ou a hora que a menina que trabalhava lá em casa estava se arrumando para sair, eu sentia o cheiro do perfume que ela usava. E assim eu fui construindo essas memórias todas e apurando, eu acho, esse meu feeling, esse meu talento, enfim, use a palavra que quiser para nomear isso, porque de fato não tem muito nome. Eu acho que é uma coisa difícil de se aprender. Se aprende técnica, mas eu sou absolutamente desprendido da técnica, do método, eu sou absolutamente desorganizado, não tenho uma coisa certinha para te explicar como eu faço. É meio intuitivo e meio doido o meu processo, assim, mas... modéstia à parte, normalmente dá certo. Deu certo. E aí você acha que você carrega um pouco esse cheiro da infância lá do perfume, que tem a tampinha clássica, inclusive tem um perfume dessa marca que eu gosto muito até hoje, é um dos primeiros perfumes dessa marca. Do perfume. Free. É dessa época muito antiga que também tem uma memória muito afetiva minha, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Mas você acha que esse sentimento seu em relação ao olfato ficou guardado e aí quando você cresceu você decidiu trabalhar com cheiro? Como você chegou ao perfume mesmo, assim, de fato? Eu acho que tinha isso em algum lugar da minha memória, né, e do meu afeto.
Mas é bem curiosa a maneira que eu comecei, de fato, assim. Já tinha essa... Não era um desgosto, porque eu gosto até hoje da área da criminologia, né? Eu brinco que eu sou total aquele meme do tipo assistir documentário, fulano esquartejou 15 pessoas e guardou... As séries do Ryan Murphy agora, que são todas sobre algum psicopata que só tem... Isso é pra eu dormir bem, entendeu? Assim. Deus me livre, eu não consigo assistir de jeito nenhum. Isso é uma coisa assim, tipo 40 minutinhos antes de dormir. Então eu gosto muito da área, leio sobre isso. Que louco, né? O contraste, né? Tipo, não, o belo e tipo... Que loucura. E sim, é um lado muito... obscuro do ser humano, né? Porque quando eu falei antes do secar gelo, é no que tange ao tratamento, fica uma coisa muito complicada, né? E nisso eu carrego comigo até hoje, né? Muito dessa área, leio, me interesso e tudo mais. Mas, como eu falei antes, queria trabalhar com algo mais leve, assim, né? Prospectando a minha vida. Faz bem. Não vou trabalhar com isso para a vida inteira. E tem uma diferença da área que eu trabalhava com... a justiça de uma maneira geral, penal e Mas você chegou carcerário. A atuar dentro do... Sim, Mas era na área de autópsia, aquelas coisas que eles fazem? Não, é outra área, porque isso é... As pessoas confundem... essa parte que está falando é criminalística. A minha criminologia. Então, na verdade, eu me especializei... numa área que é de estudo do fenômeno do crime e da violência, não é é quase uma filosofia, né? Mistura antropologia, entendi. Filosofia, entendi. Psicologia, psiquiatria. O porquê acontece determinados... assim, legal, o fenômeno da violência e tudo mais. Então, mas trabalhei no Instituto Psiquiátrico Forense, que é uma instituição, né, que abriga as pessoas que foram condenadas, mas que têm algum problema psiquiátrico e tudo mais. Então, vivi essa parte do mundo e sei até onde o ser humano pode ir, né, na parte obscura. E aí eu queria ir para o outro lado e trabalhar com beleza. Isso te ajuda em ter, nas relações que você tem, por exemplo? Eu acho que sim, de alguma maneira, por mais bizarro que pareça, eu acho que me ajuda, porque eu tenho uma... Isso é bom e é ruim. Porque você consegue mapear um relacionamento tóxico. Não consigo. Não consigo. Mas eu consigo perceber muito bem a pessoa com quem eu tô falando, sabe? Com quem eu sento na frente para tratar de um perfume que a gente vai desenvolver para uma marca, para uma loja. Eu consigo mapear. Por isso que eu não tenho nem tanto método. Isso é muito legal, entendi. Eu não tenho tanto método. Tem marcas que fazem, e muito bem. Uma amiga minha, por exemplo, que era de Goiânia, agora até está morando aqui na Barra, a Leonora Rocha, faz isso de um questionário, conversa com a pessoa, tem todo um processo. E eu acho muito válido. Mas para mim não funciona porque eu sempre fui meio garoto enxaqueca do contra, eu sou aquariano, como eu falei, com ascendente aquário, então o meu mundo é outro. E para mim funciona mais isso, sentar na frente, sentir qual é a vibe da pessoa, que cores tem a marca dela, como é que ela se movimenta, quais são as referências, se ela é do interior, se ela é da capital, isso para mim dita muita coisa. Se ela gosta do dia, se ela gosta da noite. Se ela gosta de mato, de praia, o que ela quer comunicar e várias outras coisas, assim, minúcias, sabe? E que eu acho que eu sou bom de pegar. Às vezes a pessoa nem entrega tudo, mas eu consigo captar o que ela quer. E aí eu proponho coisas, assim. Tem coisas que eu obedeço o briefing e tem coisas que eu digo, não, mas eu vou dar uma... Surpreender você. Uma surtada aqui, vou mandar isso aqui. E normalmente eu acerto, assim. Pelo que você tá falando, a sua profissão na criminologia, ela trouxe para você, na verdade, a arte de desvendar algo. Então, isso que você tá falando exatamente quando você senta com uma pessoa, não é que você vai desvendar alguma coisa sobre, sei lá... Sim, a personalidade dela. Mas você consegue chegar muito mais rápido no produto que a pessoa quer através das ferramentas que você teve na criminologia, né? Eu acho que sim. Foram alguns anos, assim, né? Foi um tempo de exercício de sensibilidade, né? De perceber o outro... tanto a parte teórica que eu estudava, quanto em si o próprio detento, né, o paciente. Total. Enfim, porque eu tinha que perceber aquela pessoa, não tem como lidar para poder tratar todo dia naquela situação. Enfim, foi um processo bem interessante de onde eu saí para onde eu cheguei, assim. Quando eu falo, as pessoas falam, trabalha com perfume, edita perfume, fez isso a vida inteira e eu falo, como eu falei aqui, não. Eu trabalhava com criminologia. Tem quanto tempo que você trabalha com perfume?
Eu me perco um pouco no tempo por conta dos eventos, né? Sim. Tipo pandemia e tudo mais, mas eu acho... Só de pandemia são 5 anos aí. Mas eu acho que no total, eu contabilizo por uma época que eu tive uma loja física em Porto Alegre, e eu comecei um pouco antes disso, e cometi, inclusive, foi um erro de botar um ponto físico. Então, tirando por base a loja, eu acho que uns 8 anos. Lembrando que mesmo sendo 8 anos, você já fez aromas, perfumes e cheiros para várias marcas, né? Mas antes dele falar, inclusive, das marcas, eu queria entender um pouquinho, porque assim, eu percebo muito que essa profissão não é uma profissão tão reconhecida no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil não se fala muito, né? Não se vê essa profissão como a gente vê um chefe de cozinha, um fotógrafo, um stylist, sabe? Um estilista, na verdade. Você sente isso aqui no Brasil ainda? Sim. Como que você... Sinto, como eu citei antes a Leonora, que tem uma marca muito interessante, que a base é lavandas, assim, um trabalho muito bonito. Tem o Davi Magalhães, que é, se não me engano, da Paraíba, o Fábio Condé, de São Paulo, e eu não, mesmo eu dentro da área, imerso nisso, não me vem mais muita gente para falar, porque de fato tem pouca gente que trabalha, e... Aí eu voltando a ser o garoto enxaqueca aqui, que trabalha bem. Porque também há que se dar a César o que é de César, entendeu? Uhum. Tem problema na indústria de reconhecimento, os grandes, obviamente, engolem os pequenos, como funciona na moda, como funciona em todo lugar. Mas também tem gente que trabalha mal. Entendi. Tem alguns empecilhos, embalagem é um grande empecilho no Brasil, porque para tu fazer... uma marca, assim, alternativa, indie, de nicho, como queira chamar, pressupõe que tu faça pouca quantidade, né? Normalmente a gente faz com laboratórios terceirizados e tudo mais. Você me falou que as essências que você traz é de fora também, né? Não é então, daqui. tem casas de fragrância, tem casa japonesa, americana, francesa, aí cada um... faz sua pesquisa, monta seu portfólio de fornecedores, das notas, né, conforme também o patamar de qualidade que quer impor dentro da sua marca e oferecer para os seus clientes. Eu sou muito enjoado, então, quando eu vejo o trabalho, como eu citei aqui, de algumas pessoas que eu conheço de fato e de perto o trabalho, eu não hesito em bater palma, porque para mim não é concorrência, são colegas de trabalho, e eu inclusive já propus até de a gente se organizar de alguma maneira para ter quase que como um sindicato, sabe? Como se faziam os incas, assim, para fortalecer essa cena, né, e esse nicho, assim, artístico no Brasil. Eu tô falando mesmo assim, até como leigo mesmo, assim, eu como uma pessoa que, sei lá, que consome a internet, entretenimento, moda e tudo mais, acaba que eu não vejo muito isso, né, falando sobre isso, não chega até mim. Vira quase uma lenda, né, as pessoas que são os perfumistas, porque é uma arte, existem filmes que a gente é apaixonado. Acho que aquele perfume, né, com Johnny Depp, é perfume, não é o nome? E tem, na verdade, tem duas figuras aí, assim, ou até mais, do perfumista, do editor de perfume, que eu acho que é o que eu faço mais, assim, essas pessoas, algumas das que eu citei também, porque é um trabalho muito difícil até de explicar. Na perfumaria falta até vocabulário, eu digo para a pessoa, não para nós, falta para o público, porque às vezes tu quer explicar um perfume que tu quer comprar ou para tua marca e te falta vocabulário. A gente treina, eu mesmo treino muito vocabulário, porque para explicar um cheiro é muito difícil, né? Sim. Então eu acho que isso dificulta, inclusive, o que tu falou, tu receber essa mídia pelas redes todas, porque é difícil explicar. Sim. Tu conta uma história do cheiro e tal, mas um pouquinho mais técnico, se tu quiser explicar de uma maneira um pouquinho mais técnica, fica difícil, porque as pessoas não entendem. Mas até sentir, né, também. Até sentir. E é muito bonito quando você se arrisca de contar. Eu lembro que você mandou, os que você mandou pra gente, né, que são vários nomes. E aí eu escolhi os que eu amo mais, e Bruno escolheu os que ele ama mais, e aí tem um que a gente usa os dois em comum. E aí eu lembro que eu te mandei um áudio perguntando, me conta um pouquinho dessa história. E aí você contou a história da sua infância, o cheiro do couro. E aí eu comecei a ter um apego ainda maior
pelo Sim. cheiro que eu tinha escolhido, justamente por conta da história. E é muito louco isso, porque um dos cheiros que você enviou pra gente, o cheiro que eu mais amei, que lembrou a minha avó, minha memória de infância, não tem o perfume, né? Não. Só tem o óleo. Falei, Marcelo, não acredito. Eu tô usando pra economizar o óleo, porque, é sensacional. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Mas como é louco o cheiro, né? Como que... Aliás, gente, comenta aqui embaixo qual é o cheiro da sua infância, qual é o cheiro que te lembra alguma coisa, que te leve pra algum lugar, seja um lugar bom ou ruim. O cheiro faz isso com você? A gente quer saber. Porque antigamente eu tenho memória afetiva de perfumes da minha avó, da Avon, por exemplo, que era todo parecendo ouvido quebrado. Sim, todo bisoteia ali, sei lá. O cheiro do rosinha, rosa, leite de rosa. Leite de rosa. Na verdade, antigamente a gente tinha poucos cheiros que a gente conseguia ter de memória afetiva. Mas você lembra o primeiro cheiro que você sentiu e que, de repente, mais tarde, agora trabalhando com isso, você tentou reproduzir isso na sua carreira? De reproduzir, eu acho que... Bom, se eu for puxar assim pelo afeto mesmo e primeiras lembranças, eu acho que eu posso colocar essa colônia que eu mandei para vocês e que tu citou, do cheiro do couro, a Ibirocai. Ibirocai é o nome de um rio que separa que eu tô usando hoje, inclusive. A cidade de Uruguaiana, na fronteira, né, do Rio Grande do Sul com a Argentina, e a cidade do Alegrete, que veio boa parte da família do meu pai, então tem uma história de infância, de fato. A gente saía de Porto Alegre, invariavelmente num carro velho, assim, né, um Opala, um Corcel, 2, anos 80. Sem cinto, aquela coisa toda, né? Gente, cachorro junto. Cinto. Por favor. Por favor. Cachorro, comida, tudo misturado. E a viagem era muito longa. Sei lá, 10 horas, 12 horas até Uruguaiana. Caraca. E um frio de rachar e as estradas têm retas muito tempo de estrada reta, então a paisagem do Pampa fica perene na vista de quem está viajando por muito tempo e não muda muito, assim, chega a ser entediante. Eu acho que é onde a gente passou indo para o Uruguai de carro. Deve ter sido. Tem algumas rotas, mas todas elas têm esse visual sem fim, assim. E aí eu tenho essa memória de infância, porque como era muito frio, meu pai punha aqueles pelegos, aquelas peles de ovelha, né, tipo atrás no banco, para eu ir, eu nem lembro se já existia minha irmã, para ir deitado ali, dormindo e aquecido. E ele sempre carregava no porta-malas um pala, que é aquele poncho que eu acho que vocês falam, né? Sim, poncho. A gente fala pala, de lã também, aí colocava para cobrir a gente. Então tinha um cheiro daquela lã meio seca, o cheiro dele, que tinha uma colônia masculina, que eu não sei dizer qual era, o cheiro do carro, o cheiro da jaqueta de couro que ele usava também no frio. Caramba, que interessante. Toda essa mistura talvez seja o meu primeiro cheiro, assim, não sei se o primeiro que eu lembro, mas o primeiro que eu lembro e consegui reproduzir. Colocar tudo isso dentro de uma... Tanto que eu falo... Quem é crítico de perfumaria, assim, no Brasil, alguns amigos que eu tenho, Denis Pagani, Esper Leon... existem os críticos também, que é uma outra camada. Uma crítica ou uma produção de conteúdo sobre perfumaria, né? De alguma maneira, não avaliando, mas informando, lançamento disso... Isso eu já vi na internet. Então, provavelmente tem uma premiação também, no Brasil, especificamente. Tenho prêmio atualidade, agora, inclusive, estou concorrendo com a última colônia, agora Pietà, que é sobre o barroco mineiro. Maravilhoso, Pietà. Esse é o que a gente usa junto, porque eu amei muito, ele também amou muito. Vamos usar esse junto. E esse o Ibirocai, que tu falou que tá usando hoje, que eu contei a história agora do meu pai, o Esper, esse crítico que eu citei, sempre fala que para ele eu sou mais que alguém que cria cheiros, eu sou um contador de histórias, porque de fato... Cada colônia minha tem uma história muito própria e com muitas referências de inspiração. Eu trabalho muito isso. Não é um cheiro por um cheiro, não é combinar isso com aquilo, com rosa, com patchouli, com isso, com aquilo ao léu. Tem que ter um porquê. Normalmente tem uma trilha sonora, o que eu faço. Tem um lugar do Brasil, tanto que cada colônia fala sobre um bioma, uma região, né? Agora me falta o norte, eu estou acabando...
essa linha de colônias falando sobre o Brasil com uma que vai falar sobre o norte. E, curiosamente, fala sobre mim também, porque a cidade onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, é um território indígena, curiosamente, chama Tapejara. E eu vou fazer um link com da onde eu vim, de fato, não onde eu morei, porque eu morei em vários lugares, mas onde eu nasci, onde, sei lá, talvez meu umbigo esteja enterrado lá, com o norte, que é muito louco, porque eu vou de uma ponta a outra do Brasil e aí, de fato, eu encerro, né? E eu conto muita história, isso, essa Ibirocai, o cheiro do meu pai, eu falo que eu cheguei com todas essas referências que eu citei aqui, eu acho que eu cheguei num cheiro de saudade, assim, para mim, porque o meu pai não tá mais aqui, já faz eu não conto muito tempo disso, mas quase 20 anos. E eu acho que é um cheiro meio de saudade dele, daquela época da minha vida, daquelas viagens, até do perrengue, que era uma época de vacas magras, tinha lá seu charme, sabe? Mas olha que louco como é um cheiro, né? Porque pra você esse cheiro é isso. E pra mim esse cheiro me causa outras coisas, né? Sim. Como cada história, dependendo da sua história, da sua memória afetiva, aquele cheiro acessa um lugar, né? Vai te bater num lugar específico e só teu. Eu queria tirar uma dúvida, com certeza. Eu tenho certeza que tem gente que tá assistindo que tem essa dúvida também. Qual é a diferença de um perfume para uma colônia, por exemplo? Eu sei que a colônia, ela não dura tanto quanto o perfume. É só isso a diferença ou não? Ou tem mais coisas? É basicamente isso, assim, para explicar de uma forma que todo mundo vai entender de fato. E a principal diferença real é a concentração. Aí tu tem várias, vai escalando a concentração, quanto maior a concentração de colônia, ou de toilette, parfum, ou de parfum, e agora tem elixir, extrato, aí cada marca dá um nome para, tipo, bombas, pequenas bombas de concentração, que é o último nível ali, né? Que é quase como esses perfumes árabes que agora tá em voga, né? Porque são isso tá bombando, né? É por causa do que é muito forte, né? Porque na As verdade... pessoas querem ficar muito cheirosas. E a região tem um negócio de eu gosto de vaidade, chegar né? todo mundo sentir o cheiro. Tem gente que tem isso. De gosto, assim, de chegar, uma coisa da vaidade da pessoa, como aquilo bate nela, se quer passar e deixar rastro ou não. Total. Eu gosto de deixar. E as pessoas, na maioria das vezes, gostam de deixar rastro, assim. Tanto que o que mais se tem... O problema é quando num lugar todo mundo quer deixar um rastro. Então... Aí vira uma mistureba, porque você fica beijando todo mundo, daqui a pouco você tá tipo... E pra mim... eu acho que não tem nada errado ou certo na perfumaria, como também não tem, eu acho que em cozinha, ou moda, enfim. Isso é complicado dizer o que é certo e o que é errado. Eu digo que eu acho bonito, que eu acho feio, o que pra mim pega bem ou não pega bem. Eu não vejo problema nenhum em deixar rastro, eu acho até bonito, assim, quando passa alguém, claro, um perfume bom. Bom, sim. O que me incomoda é só um detalhe, é o... cumprimentar e tu ficar com o cheiro da outra pessoa. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu acho complicado. Isso é horrível. Porque não fui eu que escolhi aquele perfume, né, para aquele dia. Então, às vezes, 9 da manhã, abraça alguém que tá com uma bomba dessas e tu tem que ficar convivendo com isso. Aquele cheiro eterno no corpo. Consiga ir pra casa tomar banho. Bomba é a melhor banho. definição. Sair no banho, porque tem uns que não saem. Não saem, tem uns que não saem. Ou fica na tua roupa, aí tá com um casaco, tu não lava toda hora e tal, aquele casaco fica um cheiro do outro, eu acho isso complicado. Tem uns cheiros que, na verdade, são feitos justamente para ficarem com esse cheiro, né? Eu lembro que eu sou muito viciado. Eu lembro que eu sou muito viciado em perfumes do Tom Ford. Adoro. E os deles são cheiros que não existem. E assistindo documentário, essas coisas, eu vi o processo dele, o que ele faz para chegar a esses cheiros. E aí eu vi, por exemplo, ele coloca fio em curto-circuito, faz aquilo ter um curto, aí ele sente o cheiro daquilo, transforma aquilo numa nota. Só que são perfumes muito fedidos, digamos. Aquele que você tem, né? Demorei me acostumar com aquele, tem gosto de couro, tem cheiro de couro. Por isso que eu amei o Ibirocai, porque ele traz um pouco do negócio do couro. Traz E bastante. aí eu vejo que o processo, para vocês que fazem o perfume, ele é quase uma alquimia, né? É um processo muito internalizado, porque você tem, na verdade, que trazer e criar cheiros que não sejam iguais de todo mundo, né? Porque tu imagina assim, claro que tem uma diversidade de notas enorme, mas ela é finita, né?
E tem muitas marcas fazendo muitos cheiros todos os dias. Então, para essa equação, de fato, ter sempre alguma coisa diferente... Falo isso porque, voltando a falar na perfumaria brasileira ali, que eu falei, vou fazer agora outro enxaqueca, acabou que eu nem fiz, que eu ia falar do quanta coisa que eu acho que merece mais cuidado estético. Eu acho isso um grande pecado na perfumaria brasileira. O quanto falta esse cuidado mesmo estético, de embalagem, porque assim, tem coisa que tu não consegue fugir. Vidraria, vendem... Eu comecei a falar e parei no meio do caminho. Os pequenos compram pouco, né, para uma perfumaria de nicho. Agora, tu quer comprar um vidro diferente, tu fica refém de um pedido mínimo muito alto. Né? Assim, tem um vidro lindo, quadrado, mais pesado... Eu tenho que comprar, sei lá, 5, 10 mil unidades. Entendi. Ou seja, não consigo. Isso aí tudo bem. Eu mesmo driblei, já mudei a embalagem umas 2, 3 vezes porque ficava inconformado. Eu sou chato, sou o meu pior crítico e tudo mais. Mas tem coisa que tu consegue. Um rótulo bonito depende só do teu bom gosto. O vidro não depende, mas assim, o rótulo sim. A caixinha depende do teu bom gosto, do teu tino estético, teu cuidado com a tua marca. E acho que isso falta muito, assim. Eu não vou ser cafona de dizer que é cafona, porque eu acho cafona usar a palavra cafona. Mas é cafona, entendeu? A maior parte das coisas eu acho muito cafona. Total. E por falta de cuidado, porque a pessoa pode ter um bom trabalho, uma referência boa de perfumaria, mas falta referências de outras coisas, sabe? Sim. De ligar até... Como eu fazia isso na criminologia, de misturar antropologia com psicologia, com direito, com tudo, eu acho que eu sou bom também em misturar tudo, sabe? Pensar nesse cheiro, aquele, por exemplo, que tu disse que lembrou de alguma maneira da tua infância, avó e tal. Aquilo é um cheiro que é um blend bem grande de especiarias ali, com cardamomo e tudo mais. E tem camurça, uma coisa mais aveludada. E eu lembro, para quem eu criei esse cheiro, que é um estilista de São Paulo, depois acabou o projeto ficando meio pelo caminho, mas eu pensei em Saint Laurent para fazer aquele cheiro. Porque eu pensei nessa coisa meio 80, meio veludo, brincão, dourado. Tem isso, sabe? Tem esse... E que eu acho, aliás... Talvez uma das marcas que mais tenha feito link, dado coesão, a coisa da moda com os cheiros. Se pegar os perfumes Saint Laurent, tem muito a ver com tudo que ele sempre desfilou, assim. Tu consegue sentir o cheiro daquelas mulheres. Você falou agora, eu só consigo ver isso agora naquele cheiro. Então você cria cheiros também em cima de alguma imagem que você tenha, tipo um filme, uma mulher de brinco. Isso. Assim, essa imagem dessa mulher num terno com um ombro maior e brincão, anos 80, pesado. Maravilhoso. É total aquele cheiro. Para outra coisa, por exemplo, Copacabana Nui, que vocês receberam ali também, que é a colônia inspirada num pôr do sol aqui do Rio de Janeiro. Também. Tem muita referência ali, tipo... tem a obra da Marina Lima, que para mim é quem melhor canta o Rio, assim, do jeito que eu vejo o Rio, né? Acho muito chique. Mandei para ela, inclusive, o perfume. Ela adorou a referência, assim, a obra dela e tudo mais. Que legal. Tem esse... Je ne sais quoi do Rio, que não se sabe exatamente o que é, que paira no ar e tu não sabe dar um nome para isso. É sensual, sim, mas sensual é óbvio dizer. É quente, é inventivo, mas tem mais alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. E eu queria chegar nesse lugar que não tem nome. Então, perfume solar, jovem, mas ao mesmo tempo ele é meio datado. Eu queria que tivesse uma coisa de um verão que não é de agora, um verão, sei lá, de 92. É engraçado que vocês estão vendo ele fazer essa descrição toda. Provavelmente quem tem essa sensibilidade tá ele falando e você meio que já registrando o cheiro, né? Imaginando o cheiro. Imaginando o cheiro, que isso que é muito legal. E é muito louco também, porque aí a comunicação também tem que ser uma comunicação muito boa para poder passar a mensagem do cheiro que você quer que a pessoa compre. Porque assim... Hoje, pela internet, como é que eu compro um perfume? Eu vou comprar um perfume que eu já conheço o cheiro, porque eu não sei como vai ser aquele cheiro. Como que você faz isso? Eu bato nessa tecla sempre também, também falando das outras marcas, assim, porque... isso que eu ia te falar, porque você já fez para várias marcas que a gente conhece e você pode citar, obviamente, você ia falar isso, eu te interrompi aqui. Pra gente saber. Eu até estava fazendo, a gente fez uma pequena reforma ali no meu site, o menino que estava me ajudando na aba ali de assinaturas olfativas, né? Ele disse, vamos elencar de tal forma, a gente estava debatendo isso, e aí eu me dei conta de quantas marcas eu já fiz quando a gente resolveu listar.
E nem estão todas lá, eu vi que eu acabei esquecendo, a gente tem que inserir mais algumas. Não me lembro o número agora, mas a gente separou por moda, design, arquitetura, que eu faço bastante, e outros, porque aí entram bares, entram eventos, que aliás é um terceiro braço que eu estou abrindo da empresa agora, além da minha linha de perfumaria e do cheiro para outras marcas, é a perfumação de eventos, com máquina, Legal. Então corporativo, casamento. Caramba! Porque as pessoas acham... As pessoas acham que você, por ser um perfumista, né, e as marcas que você vai citar agora, ela não consegue criar um cheiro para a empresa dela, que pode ser um dentista, por exemplo. Eu É legal você falar isso. O isso. último cheiro que eu fiz agora, que eu mandei poucos dias antes de vir para cá, foi para uma clínica de odontologia em São Paulo, que é uma clínica grande, com vários consultórios, então ambiente grande, precisava de máquina para perfumar tudo. Até o último cheiro que eu fiz antes de vir para cá foi, curiosamente, para uma clínica de odontologia, um complexo de atendimento odontológico com vários consultórios, uma clínica grande, que exigia um cuidado maior também, porque é uma área de saúde, então é delicado, assim como fazer cheiro para restaurante. É um desafio, porque as pessoas estão comendo, não pode ser algo muito invasivo, né? Assim como se a pessoa está lá, tratando um canal de boca aberta e tem um perfume horroroso. Tá horas lá e tipo aquele cheiro, né? Não tem como. Então, a gente teve esse cuidado da leveza e aí alguns outros pontos que ele queria, né? Algo que tem a ver com eles natural, mesmo, verde. Né? Ele também é do Nordeste, queria que tivesse essa marca dele, assim, né? Porque era importante para ele, de alguma maneira, lembrar. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu falei que a gente separou por moda, aí design, arquitetura e outros ali diversos, sei lá. Aí tem isso, clínica de odontologia, clínica de dermato. É um universo gigante, bastante, né? Porque aí dermato tem essa coisa glamurosa, sobretudo hoje em dia, né? As clínicas viraram uma coisa de louco, um spa, assim. quase, um spa. Né? Você vai para ficar. Exato, passa a tarde lá. Então é interessante que tem essa outra camada sensorial, né? E é uma coisa que eu tento frisar bastante, assim, quando falo para algum veículo, quando me perguntam o quanto é importante, o quanto eu acho que no Brasil ainda não se atentou para isso, dessa camada sensorial que é o cheiro no teu negócio. Na embalagem que tu manda por e-commerce, na tua loja, isso determina se a pessoa fica 30 minutos dentro da tua loja, fica 1 hora, porque se o cheiro não for bom, a pessoa vaza logo. Nossa, eu sou um desses. Se o cheiro for agradável... Que loucura, né? Isso vem na cabeça da gente, pelo menos umas 2, 3 marcas de exemplo bom, assim, que são clássicos no Brasil, né? Cheiro leve, tranquilo. E aí tu pode aprofundar o assunto se quiser ir para neurociência. Tem gente que defende isso, que tem jeito de fazer a pessoa comprar mais, parar mais. Eu não vou até aí porque eu acho que é um terreno complicado. Acho que pode cair no... Criminologia. Mas, de fato, um ambiente agradável faz com que a pessoa fique mais tranquila para fazer suas compras e permaneça mais tempo no lugar. E mais que isso, e o mais importante, que a pessoa longe da tua loja ou longe do teu consultório e tal, siga lembrando de ti com aquele cheiro, linkando a tua marca àquele cheiro. Isso cria essa... Como uma identidade mesmo, né? Essa camada, de fato, de identidade. Eu sempre falo para clientes, assim, que o melhor exemplo pensa numa pessoa dentro de um shopping, venda ela, dá 2, 3 voltas, gira e larga. A hora que ela estiver passando na frente da Osklen, ela vai saber que ela está na frente da Osklen. É verdade. A hora que ela passar na frente da M. Martin, ela vai saber que está na frente da M. Martin. E a Osklen, eu acho que foi uma das primeiras que fez esse cheiro que você passava na frente e sentia o cheiro. E aí depois virou uma referência e aí outras lojas começaram a fazer isso. Né? Mas me diz uma coisa, por exemplo, se eu quiser criar um cheiro, virar pra você e falar assim, Alexandre, eu queria um cheiro meu. Tipo, como que você consegue chegar num cheiro de corpo? Tá. Você faz isso? Não. Você não faz isso? Não faço. E explico porque, na verdade, eu sou bastante procurado com essa dúvida, assim, por e-mail ou DM no Instagram, a pessoa querendo criar um perfume para si, né, exclusivo. Poderia, e eu acho que tem um mercado para isso, né, porque eu sempre penso, mas sairia muito caro. Sim, tem gente que tem muito dinheiro. Sim, é isso. O problema é que eu tenho um mínimo de compras, de notas, muito alto.
Então, para eu poder fazer um perfume para ti, um perfume, sei lá, vai ter 30 notas. Eu tenho que ter porque as pessoas acham que são 4 notas só. Ou eu achava que eu compro um vidrinho pequenininho que eu dou 2 pinguinhos. Vamos lá, peraí. Eu fiquei confuso, tem gente confusa ali assistindo. Eu também fiquei muito confuso, eu só descobri isso. Para chegar a um cheiro, são quantas notas, mais ou menos, e o que seriam essas notas? Isso não tem uma matemática certa, assim. Eu sempre digo para os meus cheiros de ambiente, quando eu faço para marcas, né, que a gente falou, e eu acabei não citando nenhuma, mas assino Missy, aí de design, a Vents Design, Estúdio Roca, aqui no Rio, de arquitetura, Minimal, Estúdio Orla, moda, né? E aí essas, como eu falei, clínica de odontologia, muito legal. Bares em Porto Alegre, São Paulo, enfim, a lista é grande. Aí depois, quem ficar mais curioso, procura no meu site. Me perdi agora. O site já está atualizado. Eu quero saber das notas. O que são notas? Quantas notas seriam para chegar num cheiro, mais ou menos? Aí tem nota de entrada, nota de... Não, então, mas eu tô perguntando pra ele o que é nota. Porque eu sei que tem gente assistindo que não sabe o que é nota. Porque nota não é nota de música, gente. É nota de outra coisa. São os ingredientes, basicamente, assim, né? As misturas que tu vai fazer. Então, citar exemplo, nota de limão siciliano. Entendi. Que é um perfume fresco. Então, vamos sugerir nota de siciliano, nota de verbena, nota de capim-limão. Aí quero um toque amadeirado, tá? A gente pode colocar uma nota de cedro, atlas. Então, todos esses ingredientes que combinados vão resultar na fragrância, a gente chama de nota. Tá. A combinação delas pode gerar um acorde, que aí tu tem, sei lá, tem acordes clássicos dentro da perfumaria, que é a combinação, se juntar isso e aquilo dá um acorde floral, tal. Né? Mas aí já fica muito técnico, já vou embolar o meio de campo, ninguém vai entender mais nada. O que o Marcelo perguntou, tem várias nomenclaturas, pode ser nota de saída, nota de meio e nota de base, vamos chamar assim. Tem gente que fala de cabeça, de corpo, de coração e de corpo. São as notas, é uma equação, digamos, que a gente tenta explicar assim, que são... conforme as notas vão sendo percebidas com o tempo. As de topo são as primeiras que tu vai perceber. Aí as de meio vêm dali a pouco, já meio misturadas. E as de fundo vão fazer, de fato, o fundo da fragrância, o que vai ficar na tua pele por mais tempo. Tu vai passar o perfume 8 da manhã, às 4 da tarde ainda tá... Tu vai cheirar o braço, ainda tem. Aquilo é o fundo. Claro que fica um pouco das outras também. Sim. Mas é o que monta o fundo que vai segurar. Verdade, a gente coloca... O cheiro fica diferente no final do dia. São notas normalmente mais pesadas, de resina, de madeira, de especiarias. Então, isso é interessante até explicar, porque às vezes as pessoas reclamam que o perfume... fixa mais, fixa menos. Esse negócio da fixação, pra gente que trabalha com isso, é um inferno. Por quê? Porque as pessoas querem muita fixação sempre. Eu entendo, porque estão pagando por um produto que querem que fique cheiroso o dia inteiro e tal. Mas aí tem variáveis. Qualidade do produto que se trabalha, né, da matéria-prima, sobretudo. Tipo de produto que tu está comprando. Se tu está comprando uma colônia ou se tu está comprando um parfum, que vai custar, um vai custar 1.000, o outro vai custar 200. Total. Não pode ter a mesma performance, não tem como. E também a natureza da fragrância. Não tem como um perfume de limão siciliano durar ao mesmo tempo que um perfume à base de canela e âmbar. Porque as notas têm moléculas maiores, gruda mais na pele, não são tão voláteis, enfim. Tem explicações técnicas mais completas, mas a grosso modo, para as pessoas entenderem, é isso, assim. Tem notas que são mais voláteis. Para ambiente também, quando as marcas procuram, eu sempre esclareço isso. Se a pessoa quer um perfume levinho, é a base de verbena e tudo mais, eu já explico antes. Eu acho chique, inclusive, para ambiente que seja perfume leve e tudo mais, verde. As pessoas gostam muito de perfume com notas verdes, né, para ambiente comercial e tudo mais. Mas exige ou que tenha uma máquina de perfumação ou reaplicação durante o dia, porque ele não vai ficar... Não vai durar o dia inteiro. Claro, com o tempo, assim, na superfície, nas cortinas, nas almofadas, que ele vai se depositando naturalmente com o tempo,
ele já vai criando, vai deixando o ambiente por si já perfumado. Mas, enfim, é um processo todo. Mas quando a pessoa fala que não tem fixador, o que seria o fixador do perfume? Não existe. Não existe. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tipo, a pessoa fala assim, nossa, o fixador desse perfume não é bom. Não, desvendando o perfume. Olha, gente. Isso é uma... E aí agora a gente vai tirar uma dúvida que todo mundo tem, que eu já vi algumas pessoas tirando, já me falando sobre isso, mas agora o especialista Alexandre Becker vai ensinar pra gente como se passa perfume de verdade. Independente se é água, se é... Enfim. Colônia, parfum, qualquer coisa do tipo. E independente também da faixa de, como a gente estava falando antes, de qualidade, porque tem isso também, que eu acho bem importante falar, da democratização da perfumaria e do perfume. E é o que eu procuro fazer com a minha marca, inclusive, assim, é um dos pilares, assim, que eu procuro trabalhar, é oferecer alguma coisa muito autoral, de fato. Vocês provaram todas as colônias, viram que não parece com nada. É verdade. Eu não faço o que a gente chama de contratipo, eu não me inspiro no Carolina Herrera, tal, e tento chegar perto, não é o que eu faço, é exatamente o contrário. É verdade. Então, são coisas únicas, com qualidade, mas também muito preocupado em que quase todo mundo possa comprar meu perfume. Bom, por várias questões minhas, assim, políticas, a minha formação e tudo mais. Quanto mais gente puder usar, mais feliz eu vou ficar. Eu vejo que isso é muito da sua característica como ser humano, né? Durante a pandemia, você ajudou muita gente. Agora com as enchentes também eu vejo o quanto você fez, inclusive um lote, né? Para poder vender, para levar ajuda para essas pessoas. Então, acho que o que você está falando de realmente, de certa forma, democratizar, né, o seu perfume para que mais pessoas tenham acesso, é muito relacionado ao ser humano que você é também. Eu procuro fazer porque, na verdade, não tem... Eu nem faço muita divulgação disso, assim, do que eu fiz, por exemplo, para não ser mal interpretado. Mas é como eu sou, de fato, como tu disse, é a minha formação como pessoa. E aí, mercadologicamente, eu acho que também é um lugar que é interessante, não é só porque eu sou bonzinho. É porque eu acho que é um lugar de mercado interessante. Para quem não tem grana para comprar o Tom Ford, que traz coisas diferentes, mas também não quer comprar algumas marcas mais acessíveis e grandes, brasileiras, mas que entregam coisas muito parecidas, inclusive entre si. Eu acho que falta criatividade. Claro, não é criatividade para entregar também um produto muito diferente, exige muita pesquisa, muita gente pensando sobre aquilo muito tempo, e aí teria que ser muito caro, né, para as empresas grandes. Então, claro, para eles a conta é outra. Mas eu tento entregar num preço bom. Para que todo mundo possa usar. E é bom, aí... tá, gente? É bom. Muito. Obrigado. E é acessível também. E aí, explicando a tua pergunta, que eu desvirtuei aqui a resposta... Como passar um perfume. Seja ele qual for. Pode fazer a nuvem, como tu falou, e passar... Não, tu falou, Você faz essa nuvem? Eu tomo banho de perfume, né? Banho, Colocar mais perfume faz eu ficar mais cheiroso, não? Não? Eu tomo banho de perfume. Tipo, espirro no cabelo... por dentro. Os seus perfumes já tá acabando. O meu tá ali. O meu já tá acabando. Tu vai usar mais rápido. Mas não faz diferença. Assim, pra mim faz, pro meu bolso faz. Óbvio. Mas faz diferença pro cheiro, não? Não. Eu acho que não muito, assim. Talvez no primeiro momento, assim, que tu passar, tu vai ficar de fato, mas depois que o perfume assenta e tal, tu passar nos lugares certos, a quantidade... Entendi. E os lugares certos são quais? Além são da lugares nuvem. de grande circulação de sangue, lugares mais quentes do corpo. Então, o clássico... Acho que boa parte das pessoas sabe de atrás da orelha, aqui, né? Dentro dos cotovelos, aqui a parte interna dos cotovelos, punho. Eu nem lembro quem foi aí do meio da perfumaria, que um dia eu vi dando a dica, que eu acho bem interessante, sobretudo quando são perfumes mais fortes. Né? Não um sicilianozinho, sei lá, uma canela, resinas, incenso, que eu adoro, por sinal, para não ficar tão... projetando tanto e grudando em quem tu vai cumprimentar e tudo mais. Uma estratégia boa é colocar, como tem o interno do cotovelo, colocar no do joelho aqui atrás. Porque também é a mesma lógica da circulação ser maior. Principalmente pra mulher, né? Mulher que usa saia. Homem, eu acho que fecha um pouco. Aqui pra mulher até mais... muita bermuda, né? Tem isso, tem sunga.
Então, é uma estratégia boa também para ficar perfumado conforme se movimenta, mas sem ser uma coisa tão próximo dos outros, né? Só dar um ar, assim. E para esse negócio de fixação que todo mundo pede, dica e tudo mais, hoje em dia o TikTok já deve ter dado essa dica, dia sim, dia não, tem eu vejo em algum lugar. Do hidratante. Mas de fato funciona. Funciona mesmo? Funciona. E aí dá para fazer isso, uma camadinha de hidratante, ou quem se hidrata o corpo inteiro, mas homem é difícil que hidrate o corpo inteiro, até por uma questão de pelo e tudo mais, né? Mas enfim, as áreas interessantes aí que eu falei antes, o punho interno de cotovelo, atrás de orelha. Pensei que fosse lenda isso. Não, se passar um creme qualquer, preferencialmente sem cheiro, né? Para não interferir no... tem que ser um hidratante sem cheiro. Um hidratante sem cheiro, leve, e aí borrifa o perfume por cima. É pra segurar bem mais do que ele... Aí vai pra balada e fica o cheiro até o final. Até vai pro final. after também. Mas agora... até o vai final. Tá cheiroso. Me fala um pouquinho agora em relação ao seu processo criativo, no sentido de, se você pudesse falar um filme que inspire o seu trabalho, ou uma música que inspire seu trabalho, tem alguma coisa que te inspira diretamente? Não, de uma maneira geral, assim, não... depende da obra, digamos mesmo, assim. E o cinema inspira, mas não é tanto. Para mim, o que me pega muito é a música. Porque o mesmo efeito que o cheiro tem no meu cérebro, das outras pessoas talvez varie, a música tem. Entendi. Eu tenho músicas que eu escuto, tipo, eu sou muito fã da Gal Costa, né? Talvez seja a única pessoa que eu sou, de fato, posso dizer, sou fã. Não sou meio que fã de ninguém. Mas é por uma questão muito afetiva, assim. Nessa mesma época que eu falei que a menina que trabalhava lá em casa, nos ajudava lá em casa, linda, tinha um cabelo meio Diana Ross, assim, sabe? Eu lembro dela muito Diana Ross. Eu imagino sua piração nessa ela tinha aqueles estojos, quem é da década de 80 também sabe que as marcas tinham estojo com as maquiagens. E aí ela tinha um da Pierre Alexander. E abria, aquele estojo já tinha um cheiro de maquiagem. Verdade, né? Esse cheiro maquiagem meio tinha... Hoje na perfumaria tem alguns perfumes que tem meio que esse cheiro. Da Dior, é uma nota de íris que dá essa coisa meio talcada. Lembra um pouco maquiagem, assim. Junto com a colônia que ela usava e tudo mais. E eu lembro das músicas da época, assim. Tipo, nessa época, tocava muito em rádio esses artistas, né? Que hoje em dia não toca mais, assim. Toca outras coisas. E eu lembro de Chuva de Prata, na voz da Gal. E eu lembro desse universo todo, do cheiro da maquiagem, porque daí uma coisa vai linkando a outra, sabe? Eu lembro do cheiro da maquiagem da Linda, eu lembro dela saindo pros bailinhos aí no final de semana, eu lembro da casa que eu morava, do abriguinho de plush que eu usava, sabe? Demais. Eu lembro tudo daí, porque legal. Vira uma chaveta assim na cabeça. Então a música tem esse poder, e acaba que se tu me perguntar de cada uma das minhas colônias, das criações para os outros, menos, eu acho. Mas das minhas, cada uma tem uma música, assim, eu poderia dizer. Tanto que a Pietà, que está concorrendo agora ao prêmio, é sobre o Barroco Mineiro, mas é sobre a obra do Milton também, porque eu acho que nem tem como dissociar, né? O Minas Gerais de Milton Nascimento. Me veio muito na hora, assim, um disco específico do Milton, que é o que se chama Pietà. E aí, durante o tempo inteiro que eu estava trabalhando nessa colônia, eu punha essa trilha, assim, eu já estava até meio enjoado, porque demorou para sair essa colônia. E então ela é total Milton, assim. Até eu compartilhei semana passada, que para mim foi um orgulho incrível, fiquei até, me deu uma suadeira, assim, na hora, que a Maria Rita tinha começado a me seguir, e, sei lá, coisa de 2 meses atrás. Eu tinha mandado uma colônia para ela por um amigo em comum, assim, que é meu amigo e é pai de santo dela, amigo dela também. E aí ele fez a gentileza de entregar para ela. Mas eu não sabia se ele tinha entregue ou não tinha entregue. Ela começou a seguir, eu disse, não, acho que ela recebeu. E era Gantuá, minha colônia, que fala sobre o sincretismo religioso na Bahia. Eu amo essa. Eu amo isso E aí eu pensei, ela estuda bastante candomblé, então ela vai curtir. Mas era tudo uma incógnita. E aí eu resolvi escrever para ela, que satisfação ver que tu tá acompanhando o meu trabalho e tudo mais, eu espero que tu tenha recebido a Gantuá. E ela me devolveu de uma forma tão carinhosa. Falei disso porque daí eu comentei com ela que a Pietà era inspirada no Milton, na obra do Milton, e nesse disco Pietà, que foi o primeiro disco que ela participou, né? A primeira vez que ela gravou, na verdade, eu acho.
porque ela disse que tinha muito medo de ser cantora e tudo mais, da comparação com a mãe, e o Milton convidou para gravar a Pietá, e ela gravou com ele. Então eu tô louco que a Pietá chegue nela para ver se vai bater nesse lugar de gatilhos, lembranças da época que gravaram, da vivência dela com o Milton, enfim. Então tem esse poder, assim. Para mim a música tá muito entrelaçada. Para eu contar as histórias, normalmente tem uma musiquinha por trás, assim, ou um artista que seja. Que legal, porque as duas coisas, só um comentário disso, porque é muito louco, porque a música também tem uma memória afetiva, né? E o cheiro também, são duas coisas. Se você escutar uma música, a música consegue te levar para um lugar. É a mesma. Eu tenho isso com cheiro, não sei se você tem. Você tem isso com cheiro? A gente já falou uma vez sobre isso. Não, porque os meus pais, eles não eram muito de cheiro, assim. Não, mas não é nem cheiro de perfume, cheiro de alguma coisa, cheiro de uma terra, da terra molhada, cheiro do asfalto molhado, cheiro... Pão caseiro. Um pão caseiro com manteiga, A minha avó fazia pipoca pra mim em panela de barro. Então tem um cheiro que eu nunca mais senti. Sim. E aí, às vezes, eu venho esse cheiro de alguma coisa e me remete a isso. Então, e a música tá muito ligado a cheiro mesmo, muito legal isso. E qual é a sensação que você tem quando você finaliza você termina uma essência, um cheiro, assim, que você fala assim, finalizei. Que sensação que se passa dentro de você? É bem confuso isso pra mim, na verdade, porque eu sempre acho que dá pra melhorar. Aí tu já viu onde é que eu me enfio, né? Nunca mais para. Nunca mais paro, assim. Eu já fiz alterações em algumas. Não mudei o cheiro, mas assim, dei uma alteradinha avisando as pessoas, né? Porque eu sei que descontinuar um perfume, uma fragrância é chato para um caralho. Tipo, a pessoa ir procurar o seu perfume não tem mais. Isso também tem uma coisa que não é porque a marca quis, né? Tem fornecedor, ou aquela nota sumiu, ou tem isso, uma proibição de usar tal material. E aí, enfim, muitos perfumes foram descontinuados por esses motivos. Então, quando eu altero alguma coisa, eu aviso. E não é incomum eu alterar, porque eu, absolutamente satisfeito, não fico nunca. Sério? Eu sempre acho que dá para dar mais uma mexida. E aí, assim, se eu ganhar o prêmio com o Pietá, por exemplo... Você vai querer mexer ainda assim eu vou achar que tem um pouquinho, que eu ainda posso ir um pouco além, sabe? Mas aí é coisa pra Gabriela você lá, que tem me algum... trata há 7 anos. Você tem algum cheiro, tipo... Beijo, Gabriela. Você tem algum cheiro seu que você usa o mesmo cheiro há muito tempo? Você tem um perfume que você usa que você fala, esse é meu cheiro? Qual foi o primeiro perfume que você... Calma. Então, eu fiz uma pergunta, quase, você fez outra. Eu ia atropelar, mas eu ia atropelar e ia falar disso. Tá, vamos por partes, então. O perfume, é o que eu chamo assim, a gente chama de perfume assinatura, né? Que cada um tem. Sim. Não que precise ter, porque tem gente que troca e conforme o dia usa. Eu também sou assim, depende do humor, depende do que eu vou fazer, mas eu não tenho uma grande coleção. Meu gosto é bem específico para perfumes, assim, não é muito óbvio. Normalmente quando eu tô perfumado, hoje eu nem vim perfumado, mas quando eu tô perfumado, não é exatamente o perfume que as pessoas esperam da minha imagem. Ah, é? Não é. Qual é? Eu tenho isso também. É para ser uma coisa muito... Eu gosto de perfume para mim, né? Assim, eu posso achar lindo, sei lá, uma pessoa com perfume de rosa, bem explosivo, mas eu gosto de perfume meio seco e gosto bastante de incensado também, mas normalmente é um perfume quase que de véio. Entendi. É um perfume de senhor, às vezes, assim, do que tu imagina um homem com cabelo com gel e um blazer, sei lá, sabe? Que não é exatamente o que combina com a minha imagem, talvez. Entendi. Mas eu gosto de brincar justamente com isso, assim, não ter o cheiro que as pessoas imaginam que eu tenha, eu acho... Entendi. Sensacional, uma tem molecagem sentido. da minha não parte, sabe? Óbvio, sim. Assim, dá uma bugada, assim, na cabeça. Não, então meu perfume da vida, se é que eu posso dizer, assim, o que eu uso há mais tempo e que é... vario, vou numa balada, num barzinho, uso tal, mas assim, o que eu vou numa reunião, ou que eu quero ser certeiro, é um vetiver. Eu tenho vetiver de várias marcas, mas o que eu uso especificamente é o da Guerlain, que é talvez o mais clássico, assim, que a gente tem acesso. Acho que é a mesma formulação, sem muita mudança. Deve ser um perfume, sei lá, da década de 70, não sei ao certo.
e sem muita mudança. Então ele tem um ar vintage, assim, ele é meio datado, digamos. Mas é interessante como eu cheguei nesse perfume. Faz muitos anos que eu uso mesmo, assim, sei lá, desde os 20, talvez. Caramba. E eu vi... Olha como é louco o meu interesse pela perfumaria e como as histórias ficam, né? Eu tinha recebido... Vai parecer piada, mas eu recebi de presente de uma tia minha a assinatura da Playboy, veja bem. Eu tinha. Mas eu adorava. Eu amava, eu tenho até hoje. Mais interessante foi ainda total pelas inspiração, fotos. Da Marisa Hort, eu achava ótimo, enfim. E aí tinha uma entrevista nas primeiras páginas, ali, aquelas entrevistas clássicas, uma vez fizeram com a Marília Gabriela. E ela falou qual perfume, porque muita gente não fala que perfume usa, né? Mantém um mistério, antigamente. assim. Até hoje ainda tem gente que não quer falar. Gosta de falar. E ela falou que usava... Não sei se naquela época ela estava usando esse, ou se é o perfume da vida dela também, de alguma maneira. Esse Vetiver da Guerlain. E aí eu imediatamente fui atrás, porque achei incrível a entrevista dela, acho a Marília incrível. E aí fui sentir, porque eu sabia que era um perfume masculino, tido como masculino Vetiver, né? Mas como a Marília tem essa coisa meio... Masculino, feminino, masculino, né? essa dualidade. Eu achei muito interessante, fui catar. E me apaixonei. E aí nunca mais larguei. Eu acho que até já contei isso aí uma vez que eu mandei um perfume pra ela, contei no cartão que ela tinha tido um papel importante na minha curiosidade de perfumaria. E agora a segunda pergunta era tua, de qual foi o primeiro perfume, né? Qual foi o primeiro perfume que você falou, eu quero esse perfume, que idade também foi, né? Esse que eu mencionei lá no começo, os duendezinhos, começo de Boticário, aquela coisa toda. Mas perfumão mesmo, assim, quando eu já me entendia como gente, não era mais perfume de criança, eu acho que eu saí do interior para Porto Alegre com 11 anos, então eu tinha... talvez uns 12, 13. Eu recém tinha chegado em Porto Alegre e era auge da marca da Benetton. Sim. E tinha um perfume que o meu primo, que tem 10 anos a mais que eu, já era, né, já tinha, sei lá, 22 e tal. Então ele ia pra boate, ia pra tudo. E eu curiosíssimo, vendo ele se arrumar e punha camisa e perfumando, e eu ficava encantado com aquilo, o universo todo, e aí ia catar quais eram os perfumes que ele usava. E aí tinha esse da Benetton que chamava Colors, que ainda tem, eu acho que hoje, mas é uma variação, e se popularizaram mais. Fizeram vários também, né? Aí depois ele foi verde, o vidro, mas na época que eu usava era preto, sem transparência nenhuma, um preto chapado, e facetado, assim. Então cada lado estava escrito Colors de uma cor, assim. E eu procurei já tanto esse perfume para comprar agora, adulto. E não tem? Eu achei, sei lá, um colecionador, sei lá, no Alabama, será que tem? E que custa um rim, sabe? Sim. Não existe mais, não se acha em lugar nenhum. Eu acho, uma vez, há muitos anos, assim, nessa história de ir pra fronteira, gaúcho tem esse acesso ali para fazer uma muamba, né, nos free shops. Eu achei numa dessas lojas, porque a fronteira do Rio Grande do Sul tem uma parte que tem esse ar meio passando feno, sabe? Assim, meio parado no tempo. E eu achei numa lojinha... é dessa que tem estoque de... Sei lá, tem uma senhorinha lá que tem estoque de 1980 lá, sabe? Ela tinha uns kitzinhos e lá eu acho que eu lembro de ter visto, mas não se acha mais. Então vai ficar, de fato, só na memória mesmo. Gente, se deixasse, a gente ia ficar aqui falando sobre perfume e a curiosidade toda do que vocês já conhecem, que eu e Bruno a gente tem. A gente ia ficar falando com o Alexandre sobre todos os cheiros possíveis e impossíveis. Mas a gente promete fazer um segundo episódio para falar mais. Tinha um monte de pergunta aqui. Mas antes disso, eu queria saber até um pouco sua visão sobre a inteligência artificial, né? Porque aí tá chegando químicas avançadas, mudanças aí em todos os universos, né? Na fotografia, no estilo, em tudo a inteligência artificial tá impactando, né? Como que você acha que vai ficar o futuro do perfume com a inteligência artificial? Você acha que vai perder um pouco essa coisa da alquimia que é fazer um perfume? Eu acho que... Bom, é tudo muito incerto, né? A gente, de fato, só pode achar, porque por hora não se tem grandes coisas concretas, assim, para emitir opinião.
Mas eu acho que como tudo que envolve arte, essa loucura toda que está por vir, que já está, mas enfim, que vai se desenvolver mais, abarca até um certo ponto. E certamente vai ser uma ferramenta incrível para marcas muito grandes, grandes conglomerados e tal, que produzem em grande escala e sem se importar muito com o que estão fazendo. Porque vai ter gente para comprar aos milhões os frascos deles e as prateleiras vão se esvaziar em uma semana. Não é meu caso. Não é meu trabalho, nem tento que seja, não pretendo. Não é um dos meus objetivos, sei lá, tá em todas as farmácias, tá em todas as... Claro que um objetivo de distribuição maior mas não de modo a descaracterizar o meu trabalho e eu ter que delegar essa parte criativa para alguém ou recorrer a recursos como inteligência artificial, porque não dou conta de criar tanta coisa, eu tenho que entregar a cada mês um perfume novo e não tem como. Então, se eu conseguir chegar no meio termo de uma distribuição maior, que atinja o Brasil inteiro, porque, claro, eu quero que gente de todo canto do Brasil tenha o meu perfume, possa cheirar, de fato, na pele, tanto melhor. Mas se o preço para isso for descaracterizar o meu trabalho e tirar a arte do meu trabalho, eu já talvez pense duas vezes. E assim como eu mudei da criminologia também, não me falta coragem para mudar de novo, se um dia precisar. Mas você vai pro samba. Pode ser. Adoraria. Pra gente encerrar nossa conversa aqui, o tempo já até passou. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Bom. Qual é o seu maior sonho como perfumista que você ainda não realizou? Eu acho que é esse que eu citei agora, assim, no meio da minha resposta, que é de alcançar o maior número de pessoas, assim, o maior número de lugares, que o meu perfume chegue em todo canto do país, assim, para atingir o que eu falei lá atrás, uma democratização na perfumaria. Porque o preço eu já tenho para ser bem mais democrático do que se espera de uma marca nichada e que tem esse cuidado, esse apuro com matéria-prima, qualidade, estética e tudo mais. Mas, obviamente, eu tô lá na pontinha, né? Eu tô no sul. É bem difícil para quem tá lá ser visto, por isso que eu agradeço imensamente também o convite para estar aqui, porque é bem importante para mim. Porque é difícil que o Brasil olhe lá para a pontinha, como também é difícil que olhe para o norte, a gente sabe disso. Então, por isso eu agradeço demais o convite para estar aqui hoje, porque é uma forma de mostrar o meu trabalho para o Brasil todo, assim, né? Para que alguém olhe, de fato é muito difícil. Eu tô lá na pontinha, tô no sul, no extremo sul. Às vezes a gente fala sul como se fosse um lugar só, né? O sul é bem grande, mas eu tô lá na ponta, que é Porto Alegre. Então, assim como o norte tem dificuldade às vezes de ser visto, né? E alguns lugares do Nordeste, enfim, o que tá fora do eixo aqui, Rio, São Paulo, eu fico também nesse lugar de meio invisibilidade de alguma maneira para o mercado, né? Então, meu sonho é que eu consiga transpor essa barreira de fato e distribuir o meu produto para o Brasil inteiro, que mais gente tenha acesso a um perfume autoral, que não esteja condicionado só, né? Tem a replicar. Só as réplicas, ou esse mercado bastantão, né, o que é feito ali a base da pirâmide, que é muito grande e tal, que consigam acessar um produto mais específico, pensado com mais cuidado, com uma matéria-prima de mais qualidade, com um preço bom. Eu acho que é uma equação bem justa e bonita que eu cheguei, modéstia à parte. Então, quanto mais gente conhecer... na verdade o convite, ele só para você entender, ele só foi feito porque a gente gostou muito do que a gente recebeu, né? Obrigado. É incrível, porque é justamente aquele lugar de quando a gente gosta de um cheiro. Eu sou uma pessoa muito... Não sei se todo mundo é assim, mas eu sou muito chato de chegar num lugar e tá todo mundo com o mesmo cheiro, assim, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma harmonização. Então a gente tenta fugir, né, como casal também, a gente tenta fugir dos cheiros que são iguais de todo mundo. E quando chegaram os 5 que a gente recebeu, todos com uma história e todos com uma característica específica, cada hora eu ouso usar justamente por isso. Então você só tá aqui
porque o seu perfume é muito bom e a sua história é muito bonita. A gente vai colocar, inclusive, aqui na descrição do vídeo o site para vocês entrarem lá e conhecer o trabalho do Alexandre também e o @ dele aqui no Instagram, nas redes sociais. Então, um beijo pro Sul, um beijo pro Norte, um beijo pra Brasil. Obrigado, Alexandre. Obrigado por ter participado. Demais. Se deixasse aqui, a gente ia ficar falando horas, mais horas. Muito obrigado. Gente, comenta aqui qual é o cheiro. Já falei aqui no meio do programa, mas comenta aqui qual é o cheiro que marcou a sua infância, que marcou a sua vida. A gente quer saber, inclusive, qual é o perfume que você usa, né, Marcelo? Não, e o mais legal é que eu acho que esse foi o primeiro episódio, inédito episódio, onde você provavelmente teve uma experiência sensorial. Porque provavelmente nas coisas que a gente foi falando, a pessoa foi meio que viajando em cheiros. Então, e ela lembrou do cheiro da infância dela, com certeza. Com certeza. Um beijo e até o próximo episódio. Se inscreve, comenta, curte, dá um like, envia. Por favor.